história geral. Hoje a gente vai ver aquela revolução que todo mundo geralmente gosta, é uma das mais loucas que tem na nossa história, é uma confusão atrás da outra. E a gente vai começar a aula primeiro trabalhando o que é a revolução em si. De acordo, né, com o Dicionário de Conceitos Históricos, que é um livro que a gente usa bastante na história, é um processo de mudança das estruturas sociais. E a Revolução Francesa, ela justifica exatamente isso que o dicionário fala, porque durante a Revolução Francesa, as estruturas, aquela pirâmide que a gente vê nas aulas, ela vai se modificar, ela vai meio que quebrar, assim, em função do que acontece na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela é influenciada pelos ideais iluministas, assim como as outras, como a independência dos Estados Unidos, e ela vai ser um evento de grande alcance na história, que vai ultrapassar as fronteiras da França, e ela vai produzir um impacto extremamente profundo, não apenas lá na época em que ela aconteceu, né, na época que acontece lá na França, mas ela vai gerar impacto até hoje na nossa sociedade, porque aquelas referências políticas que foram extremamente decisivas para aquilo que a gente chama de sociedade burguesa, né, que são aquelas que sintetizam alguns dos valores e daqueles ideais liberais que envolvem um Estado laico, que vai ser redigido por uma Constituição elaborada pelos representantes escolhidos do povo, como é aqui no Brasil, que vai prever uma igualdade dos cidadãos perante a lei, foi na Revolução Francesa que aconteceu a primeira vez. Né? Foi a Revolução Francesa que transformou isso em norma, né? Por meio dessa revolução. Dito isso, então, a gente precisa só recapitular um pouquinho o que foi o Antigo Regime, que é o período que antecede a Revolução Francesa em si, né, como a França está estruturada na época, que vai ser aquele período que vai ser caracterizado pela sociedade de privilégio, que o poder vai estar nas mãos do rei Luís XVI, da esposa dele, a Maria Antonieta, que governava sem nenhum empecilho, que ele mandava em tudo e era tudo do jeito dele, então que gerava aquela monarquia absolutista. Né? O rei, ele é o maioral, ele é que manda em tudo e é tudo do jeito dele. E aí a gente tem o feudalismo, que era a economia rural que eles tinham, né? Com aquele sistema senhorial, com aquelas altas taxas. A sociedade estamental, que ficava dividida entre o clero, a nobreza e o terceiro estado, a gente já vai falar disso, que é a parte que aquela pirâmide que a gente estuda geralmente nas aulas no colégio, e a gente vai desmembrar elas agora, e né, o mais marcante do feudalismo, que é aquela economia e as taxas muito altas. Tá? Até aqui, tranquilo, gente? Alguma pergunta? Vocês podem ligar o microfone se vocês quiserem. Como que se estruturava a sociedade estamental lá, né? Os grupos sociais lá na França, um pouquinho antes da Revolução Francesa começar, né? De fato, porque vai ter um marco que vai dizer, ó, agora começou, e a gente vai falar dele. Então, a gente vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Isso é importante, tá, gente? Vocês saberem, porque pode cair no Enem, a gente vai trabalhar uma questão. Eu andei olhando umas questões do Enem essa semana, do Enem de 2000 e esse último Enem que a gente teve, caiu questão de Revolução Francesa, então é importante vocês saberem, tá? No primeiro estado, a gente vai ter o alto clero e o baixo clero. O que é isso? O domínio religioso, né? Os padres, os papas, eles estão no primeiro estado, junto com o rei, tá? O rei e depois eles. Eles tinham muitas riquezas, muitas das terras lá da França pertenciam a eles, e eles tinham isenção de impostos. Guardem essa informação da isenção de impostos, porque a gente vai falar disso daqui a pouco. Depois vinha a nobreza, que eram os governantes,
eram aquelas pessoas que tinham muito luxo, muita riqueza, e junto ali com o clero, eles andavam juntos, né? Eles também não precisavam pagar impostos. E aí, a gente tem o terceiro estado, que, de acordo com alguns historiadores, era 99% da população francesa lá naquela época, tá? Que a gente vai chamar de terceiro estado. Então, a gente vai ter o grupo dos girondinos, que vão ser a alta burguesia, que eram os grandes comerciantes, tá? E eles faziam parte do terceiro, eles não faziam parte da nobreza, porque eles não eram ricos o suficiente para fazer parte, mas eles também não eram os pobres coitados, tá? A gente vai ter os jacobinos, que vão ser a baixa burguesia. Eles são mais radicais, eles já são, assim, já estão batendo de frente com o rei Luís XVI. Eles não têm nada a perder, porque eles não fazem parte da nobreza, eles também não são ricos. Eles não eram pessoas muito importantes lá naquela época, tá? Entre aspas, porque a gente vai ver o que eles vão fazer depois. E os jacobinos, eles tinham essa ideia de querer destituir, né, de tirar o rei do poder, porque eles não concordavam com esse sistema absolutista que a França vivia. E aí, bem embaixo, né, para fechar o terceiro estado, a gente vai ter os camponeses e são os culottes ou culottes, tanto faz. Que esses eram a parte mais pobre da França, eles passavam fome, eram aqueles trabalhadores urbanos e rurais, assim, eles estavam na miséria mesmo, tá? Então, a gente divide eles entre primeiro e segundo estado. O terceiro estado é o mais populoso na França, mas com o menos recursos, porque eles eram a única parte da população que tinha que pagar os impostos, então eles tinham que sustentar o primeiro e o segundo estado, o que deveria ser cobrado dos três, era tudo deles, então assim, a miséria era bem pesada em função disso. E aí, o que vai acontecer? A França vai estar passando por alguns processos que a natureza não vai estar ajudando. A baixa produção agrícola vai ser muito forte. E isso vai ser de acordo com seca, com inundação, que vai afetar lá a França e vai fazer com que o preço do trigo, principalmente, ele seja elevado. Então, o pessoal que plantava, eles vão começar a passar muito trabalho, eles não vão conseguir comprar para poder se sustentar. O pessoal que eu estou falando é o terceiro estado. A França também vai ter um problema que eles têm as colônias deles e eles não conseguem ter um domínio, sabe? Eles não conseguem controlar, assim, prevenir o tráfico transatlântico que acontecia. E isso vai pesar também lá nos cofres públicos, né? No cofre lá da monarquia. O terceiro ponto vai ser as coisas que a gente já viu em aulas anteriores, que vai ser a desordem administrativa, que vai ser gerada pela Guerra dos 7 Anos, que a gente já viu, que a França perde para a Inglaterra, o apoio que eles dão lá na independência dos Estados Unidos só para bater de frente com a Inglaterra, porque eles ficaram com raiva de terem perdido a Guerra dos 7 Anos, e eles vão lá e ajudam os Estados Unidos a se tornar independente, mandando soldados, mandando recursos. E isso teve um gasto altíssimo para a coroa francesa, então isso vai afetar muito lá os cofres públicos e os impostos. E também, gente, os gastos da própria coroa, né? O Palácio de Versalhes, ele foi construído um pouco antes, mas o rei, a Maria Antonieta, eles tinham gastos altíssimos, eles viviam uma vida muito luxuosa, então isso também gerava uma crise lá para os cofres, tá? E aí o último ponto, que vai ser, assim, uma coisa que vai pesar bastante para a Revolução Francesa acontecer, é a redução da taxa alfandegária por parte da coroa francesa, dos produtos têxteis e metalúrgicos dos ingleses, porque isso vai prejudicar a indústria francesa, porque a concorrência com os produtos ingleses, que eram melhores, vai provocar falência das pessoas que produziam esses produtos lá na França. Então,
vai aumentar o desemprego, o salário dos franceses vai cair. Foi uma medida que eles tomaram que não faz sentido nenhum. Não, é uma coisa assim, eles não pensaram antes de tomar essa decisão. Dito isso, a gente chega, então, na crise que a França vai começar a passar por causa desses pontos que a gente estava conversando. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Senão eu vou seguir. Eu sei que é bastante complicado, porque Revolução Francesa é um assunto meio pesado. Tranquilo? Tá, então eu vou seguir. O que vai acontecer? A burguesia, lá na França, ela era extremamente importante para a manutenção da monarquia absolutista. Entretanto, gente, ela não tinha a influência política necessária para lutar pelos seus direitos. A burguesia, ela faz parte lá do terceiro estado, tá? São os comerciantes. E como são eles que sustentam a França inteira, os tributos que eles eram cobrados era muito alto. E aí eles ficavam muito bravos porque os outros dois estados, né, o primeiro estado e o segundo, eles eram extremamente ricos e eles não pagavam impostos. Então era uma coisa muito sem sentido, assim, eles não tinham, era certo que uma hora isso ia dar problema, porque não tinha como equilibrar essa conta, não ia fechar. E isso vai ser esses dois pontos. Na economia, por causa dos altos impostos, e socialmente, porque eles vão pensar, poxa, a gente está aqui, a gente paga imposto, olha o que essa gente está fazendo, vivendo com tudo do bom e do melhor, sendo que a gente que está pagando, e a gente não tem direito a nada. Quando a gente precisa decidir alguma coisa, nós somos minorias, a gente não é escutado. Quando a gente precisa fazer uma assembleia, a gente não tem direito à voz. E aí, isso que esse sentimento que vai começar a gerar no terceiro estado, eles vão começar, né, a questionar isso. Como é que isso pode estar certo? Por que a gente está fazendo isso? Para nós não é vantagem. E aí, então, a crise vai se instalar em toda a França. O terceiro estado vai estar muito bravo com isso. E aí, eles vão, então, chamar a Assembleia dos Estados Gerais. Tá? Isso vai ser numa tentativa de resolver essa crise que a França está passando. Então, vão ir os representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado, né? Eles vão chegar na reunião para tentar entrar num acordo do que eles vão fazer. Porque, assim, gente, o primeiro e o segundo estado, eles sempre votam juntos, porque um protege o outro. Eles vão sempre tentar garantir os benefícios para eles. E aí, nessa assembleia que aconteceu, o terceiro estado ele foi representado pelo grupo dos jacobinos e dos girondinos. Os sans-culottes, eles ficaram sem uma representação específica, tá? Não foi ninguém do grupo deles lá. Eles só tinham os jacobinos e os girondinos que estavam todo mundo no mesmo barco, mas mais ou menos assim, não era um acordo muito fechado entre eles. E aí, essa assembleia ela vai acontecer lá em maio de 1789. E o que eles vão decidir? Os representantes do terceiro estado, eles exigiam a substituição da votação por estado. Como é que funcionava essa votação por estado? Cada um deles tinha direito a um voto, tá? Só que eles sempre iam perder se fosse assim, porque primeiro e segundo iam votar juntos. E eles queriam por uma votação individual. Então, cada pessoa que tivesse participando da Assembleia teria o direito a seu voto. Aí o jogo iria virar, porque eram muito mais pessoas no terceiro estado do que no primeiro e no segundo. Então, eles seriam a maioria. Por isso que eles queriam essa troca da votação. Só que aí, o rei, o Luís XVI, ele primeiro tentou dissolver, acabar com a Assembleia, quando o terceiro estado veio com essa ideia, tá? Ele vai trancar o pessoal do terceiro estado para não entrar na sessão, mas ele não vai conseguir, eles vão entrar, só que eles não vão conseguir trocar o modo de votação. E aí vai ser cada estado com um voto, e eles vão decidir, então, que o primeiro e o segundo estado eles vão continuar isentos dos impostos, né? O clero e a nobreza não vão seguir sem pagar, enquanto o terceiro estado teria os seus impostos aumentados, porque eles, para
né, com a justificativa de que precisava lidar com essa crise socioeconômica que estava dominando todo o território francês. Gente, eu sei que isso é um pouco confuso, mas foi isso mesmo que aconteceu, tá? Eles vão para essa discussão lá na Assembleia, eles vão tentar mudar o voto, não vão conseguir, o primeiro e o segundo estado vão se juntar e ainda vão ferrar mais ainda com eles, né? Fazendo com que esses impostos aumentassem. Se eles já estavam loucos antes da Assembleia, que eles já estavam pagando muito alto, agora vai piorar ainda mais. Tá? E aí vai fazer com que o pessoal do terceiro estado se rebelasse e eles vão invadir a sala do jogo da pena e vão jurar que só vão sair dali quando derem uma constituição à França. Tá? Eles não vão ter sucesso nessa tentativa de protesto e os impostos eles vão ser aumentados. Já está aparecendo aí? E aí, com isso, né, os jacobinos, os girondinos, os sans-culottes, todo o pessoal do terceiro estado, eles vão se unir para tentar acabar com essa monarquia absolutista. E aí, gente, aqui é uma influência direta dos ideais iluministas, tá? De acabar com esse sistema centralizado. E eles vão, então, fazer uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Que eles vão se reunir para poder criar um documento, uma constituição que visava diminuir os poderes do rei. Também vão colocar nesse documento o aumento dos poderes do terceiro estado, porque eles não tinham nenhum. Eles querem, principalmente o pessoal que é da burguesia, eles querem, né? Eles querem começar a se desenvolver mais, eles querem ter mais poder aquisitivo, e aí eles não conseguem porque fazem parte do terceiro estado. Então eles vão estar ali influenciando os jacobinos, os girondinos, para colocar esse ideal de que os comerciantes eles precisam ter um poder político maior. O rei Luís XVI ele vai enlouquecer quando acontecer essa Assembleia Nacional. Ele vai tentar uma série de medidas para acabar com a revolução que estava se iniciando. Ele vai chamar o exército dele para reprimir essa gente. Enquanto ele vai tentar fazer isso, os revoltosos do terceiro estado eles vão formar uma milícia, que a gente vai chamar de Guarda Nacional, que vai servir justamente para vai se dedicar a combater o exército do rei, para poder eles articularem toda essa revolução que eles estão planejando junto com a criação da Constituição. Tá? Eles vão tentar bater de frente ali. E aí, gente, o que eles vão fazer? Lá na França, existia uma prisão que se chamava Bastilha. Tá? Era a prisão onde os reis, né, os inimigos do rei Luís XVI e da família dele, eles eram presos, e era aquela prisão perpétua, que tu ficava lá comendo pão e água o resto da vida sem ver a luz do sol. Então, todo mundo que era inimigo deles, eles conseguiam prender e eles mandavam para lá. Eles já estavam pensando em fazer isso com os representantes do terceiro estado. Só que os representantes do terceiro estado, eles vão ser muito mais inteligentes e eles vão chegar para dominar, para acabar com a Bastilha, porque vai ter muita gente presa e essas pessoas são inimigas do rei, são rivais, e aí eles vão se juntar ao terceiro estado para combater a monarquia na França, né, e para lutar pelos seus direitos e para tentar criar essa Constituição. A queda da Bastilha, eles vão conseguir, eles vão invadir, tá? E tem um historiador, que é o Eric Hobsbawm, que ele vai falar, né? Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. E a queda da Bastilha é justamente isso, é um símbolo. Ela era um símbolo da repressão do rei Luís XVI, era um símbolo da repressão da monarquia, para mostrar a autoridade deles. E quando ela cai, né? Quando esse símbolo ele perde o seu significado, ele é dominado pelos seus opositores, é muito marcante, é um simbolismo muito forte, porque mostra que as coisas não estão mais como elas eram antes, a monarquia não está tão bem, a França não está tão bem. Então, a queda da Bastilha é extremamente importante para isso, né? Para a Revolução Francesa, é o marco, é o que diz, começou a guerra, agora a gente vai bater de frente mesmo, a gente vai lutar e a gente vai conseguir os nossos direitos.
Outra coisa que vai acontecer é que, enquanto eles dominavam a Bastilha, nos campos, né, nas cidades ao redor, vai ter um outro ponto que vai ser outro acontecimento que vai ser o Grande Medo. No campo vai ter uma série de camponeses que fazem parte do terceiro estado e eles vão invadir os castelos que ficavam no campo, eles vão matar os nobres que viviam ali e vão botar fogo em tudo como uma forma de protesto e para mostrar que eles vieram para a guerra e que eles vão lutar. E aí esse período vai ficar conhecido, então, como o Grande Medo. Aí são dois pontos, são dois acontecimentos que marcam, então, o início da Revolução Francesa. Mas, para a nossa prova do Enem, se cair alguma questão sobre isso, que seria muito difícil, perguntando o que marca, é a queda da Bastilha, tá? Ela é o marco inicial da Revolução Francesa. Gente, tranquilo até aqui? A gente tem mais coisa para ver, o Lucas agora vai dar seguimento para a gente entender o que estava acontecendo. Então, gente, boa noite, primeiramente. Como a Michelle falou ali, a partir do momento da queda da Bastilha, a gente tem o que nós podemos chamar de um rompimento. Vocês sabem que durante toda a história há alguma coisa, há algum evento que ele vai romper com, por exemplo, vai romper com a idade que está sendo trabalhada naquele contexto, né? Nós temos a Idade Média, ao rompimento lá em 1492 com a queda de Constantinopla, se não me engano, né? E aí agora a gente sai da modernidade e vai para a contemporaneidade com a queda da Bastilha. É a partir desse marco, desse momento, com a Revolução Francesa, que a gente vai iniciar, então, a contemporaneidade. Tá bem? Gente, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de algo muito importante que vai surgir dentro desse contexto, tá? Que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês provavelmente já escutaram por aí a questão de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Ou como diz ali, liberté, igualité, fraternité, né? Então, toda a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai ser baseada em cima desses três pilares: liberdade, igualdade e fraternidade, né? A questão do direito, por exemplo, né? A questão do direito de ir e vir, né? Todos são iguais, há uma igualdade jurídica. Essa declaração, ela vai ser o pensamento da revolução, né? A partir de agora. Então, essa declaração dos direitos do homem, do cidadão, ela vai ser o pensamento da revolução, ela vai ser tipo a Bíblia da Revolução, digamos assim, tá? Essa declaração, ela vai ser inspirada nos ideais iluministas, tá? Todas essas revoluções, essa revolução que a gente está comentando aqui, essas coisas que a Michelle falou e agora que eu vou falar, elas são inspiradas nos ideais iluministas, e essa declaração, ela não seria diferente disso, tá bem? Gente, qualquer dúvida, vocês coloquem no chat ali, tá? Que eu vou tentar responder. Eu só vou deixar ele fechado aqui para mim conseguir ler direitinho aqui, tá? E como colocaram ali, assinem a lista de presença nas notas compartilhadas, tá bem? Gente, essa declaração, ela, na sua gênese, ela falava sobre uma liberdade individual, né? Todos são libertos individualmente, né? O direito a resistir à tirania e à opressão, igualdade jurídica, todos nós somos iguais perante a lei, perante a justiça, todos nós somos iguais, independente se eu nasci num berço assim mais nobre, nós somos iguais. Se eu sou camponês, se eu sou nobre, enfim, nós somos iguais a partir desse momento, tá? Direito à propriedade privada, direito à vida e à busca à felicidade. Então, essa declaração, ela vai trabalhar muito nisso. Outra coisa que é importante que está presente aqui, e às vezes a gente acaba deixando passar, deixando de lado, é a questão da separação entre igreja e Estado. Vai estar contido aqui também, né? A igreja, uma coisa, Estado é outra. Eu acho que, se não me engano, eu falei
quando eu falei sobre o absolutismo, há umas 3 semanas atrás, eu falei sobre isso também, né? Então, essa declaração ela vai trabalhar muito isso. Todo cidadão tem o direito à vida, tem o direito à liberdade, tem esse direito de ir e vir, né? E os principais pensadores a partir dessa declaração vão ser Locke, vai ser Voltaire, né? Então, tudo dentro desse contexto, beleza? Qualquer dúvida, coloquem aí. Pode passar para a gente, Michele. Nós vamos ter depois... Aí. Sim. A Michele agora ela só vai retomar um pouquinho aqui para falar um pouquinho das mulheres nesse contexto, tá? E aí a gente segue o barco. Gente, quando a gente dá aula de história, tem alguns assuntos específicos que nomes aparecem com muita frequência. Por exemplo, história do Brasil, a independência do Brasil. A gente vai falar muito do Dom Pedro I, a gente vai falar do José Bonifácio. Então, as mulheres, em alguns outros exemplos também, elas ficam apagadas da história. Na maioria dos acontecimentos, a gente não fala, a menos que seja algo grandioso, como, por exemplo, a princesa Leopoldina, quando assina a independência. Senão, elas são apagadas da história. A gente foca muito na parte dos homens, né? Porque a gente vive numa sociedade machista e tudo. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar com o tempo, porque a mulher existe desde que o homem existe. Tudo isso que eles estão passando, elas estavam juntas, elas estavam ali do lado deles. Se eles vão... É verdade, Gabi. Se eles vão para a luta, elas vão também. E na Revolução Francesa, isso não vai ser diferente. Naquela época, as mulheres elas deveriam ser, né, que nem a mulher do nosso querido presidente, né, bela, recatada e do lar. Elas deviam viver para a maternidade, para casa, para a família. E durante a Revolução Francesa, um grupo de mulheres, sim, e inclusive ela tem o mesmo nome que eu, e também é com 2 L's. É muito azar, né? Pois é. Enfim, depois que eu descobri, pedi para minha mãe trocar meu nome, mas ela não quis. Mas voltando ao assunto, então. As mulheres, as que faziam parte do terceiro estado, elas vão apoiar os seus maridos, né, com tudo aquilo que a gente já vem conversando, e elas vão ir para a luta junto. Vai ter uma marcha sobre Versalhes, que vai ser organizada por um grupo de mulheres, que elas vão marchar até lá para protestar sobre o preço do pão, sobre a crise do trigo e a escassez dos alimentos. E aí, gente, elas vão ser... Isso vai ser visto como uma coisa boa pelos homens, porque elas vão estar lá representando, elas vão estar lá lutando pelo alimento dos filhos. Olha que maternais que elas são. Eles vão ver esse movimento delas como isso. Os líderes revolucionários do terceiro estado, principalmente, do primeiro e do segundo nem se fala, tá? Mas a gente vai focar agora no terceiro estado, porque essas mulheres elas faziam parte do terceiro estado. Esses líderes dos jacobinos, dos girondinos, eles não levavam essas mulheres a sério. Eles não achavam que o que elas estavam fazendo merecia algum reconhecimento. Mesmo com elas indo para a luta junto com eles. E durante um tempo eles vão conseguir conter essas revoltas, tá? Eles vão abafar, vão dizer, tá, senta lá, tá bom, né? Já apareceu, deu. E aí, essas mulheres, elas vão começar a questionar a ausência dos direitos delas, do direito ao voto. Elas vão começar a questionar por que elas não podem participar das assembleias, elas vão começar a exigir direitos para elas, né? Essas medidas radicais que eles estão tomando. E aí isso vai ser visto como uma ameaça. E aí, quando eles criam, então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma dessas revolucionárias, a Olympe de Gouges, eu não sei se fala bem assim, tá, gente? Mas acho que ela e algumas outras mulheres, elas vão escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, né? Para dar os direitos a elas. Isso é um marco muito importante para a nossa história, né? Para a história das mulheres, principalmente. É um ato que foi reprimido. Essas mulheres que participaram junto com a Olímpia, elas vão ser
mortas, elas vão ser executadas, mas fica, né, o ato que foi feito por elas, fica a importância que elas tiveram na Revolução Francesa, tá? Elas nos representaram, elas estavam lá. Isso também, a Olímpia, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, influencia lá quando se cria o movimento feminista no século XX, né, quando a mulher vai, principalmente aqui no Brasil, quando a mulher vai lutar pelo direito ao voto. A gente vai ver isso mais para frente, mas é muito importante a gente saber que a história ela não é contada só por homens, tá? As mulheres elas fizeram e fizeram muito, e a Revolução Francesa está aí para provar que elas, né, lutaram também, e não foi só pelos filhos, não foi só pelos maridos, foi por elas também, para elas terem direito, para elas serem reconhecidas, para elas terem voz, né? Porque a mulher ela foi e ainda é muito sufocada, a gente não tem a voz que nós deveríamos ter, e essa luta, ela não é de agora, a Revolução Francesa está aí para provar isso, tá, gente? É só para a gente saber, então, mesmo que... Porque pode também cair uma questão no Enem falando sobre a participação das mulheres, e é isso, tá, gente? Elas estavam lá e elas fizeram o papel delas. Exatamente, né? Quando eu mesmo, quando vejo o liberdade, igualdade e fraternidade, quando a gente está preparando a aula de Revolução Francesa, parece que serve só para os homens, né? Eu tenho essa impressão também. É interessante essa fala da Michelle, e a gente, claro, essa não é a aula, também não é o momento, mas a gente pode fazer diversas problematizações em cima disso, né? A história, por completo, ela é muito masculina, né? Somente o lado do homem é contado, o lado do homem não, mas somente a figura do homem é representada dentro de diversos contextos da história, né? Como se as mulheres não tivessem participação dentro dos contextos, dentro da história, né? Muitas vezes, muitas não, mas inúmeras vezes, ela também é branca, porque só o lado, o homem branco é estudado, o europeu, né? Eurocêntrico, esse lado eurocêntrico, como se os negros eles não fossem, por exemplo, tá? Só fazendo um parênteses, não tem muito a ver com a aula, mas só aproveitando esse gancho que ela deixou, como se os negros não tivessem história, como se os negros eles não tivessem a sua cultura, enfim. Então a história é muito dentro dessa realidade, somente homens brancos héteros, né? Então às vezes a gente esquece essas outras realidades também, né? A gente vê, por exemplo, o negro apenas como algo pejorativo, no sentido de escravidão. A gente pensa o negro dentro da história no sentido de escravidão, mas muitas vezes a gente não compreende a história da África, né? a cultura deles. Hoje a gente tem uma lei, ela vai fazer 20 anos agora, daqui a 2 anos ela faz 20 anos de existência, que é o ensino de história da África na educação básica, né? Então, está sendo obrigatório já esse ensino, mas muitas vezes falta por parte dos professores uma formação adequada, né? Uma fala ali e tudo mais. Mas, enfim, eu acho muito interessante essa questão que a Michelle trouxe para a gente conversar um pouquinho, e aproveitei e já fiz esse gancho, tá bem? Pode passar para a gente, Michelle? Outra coisa importante que a gente vai ver aqui, está carregando para mim, coisas importantes que vão acontecer dentro desse contexto, tá? Primeiro, lá entre 1789 e 1792, nós vamos ter a Assembleia Nacional, tá bem? Depois, logo em seguida, a gente vai ter a Constituição da França, em 1791, e depois, lá em 1792, a gente vai ter também vai ser formado a convenção, tá? Uma coisa importante para a gente compreender dentro desse contexto é que o rei ele passa a não ter mais o poder de mandar, entende? Sim, ele não é mais aquele que organiza, aquele que dá ordens. O terceiro estado ele sentiu que o rei ele poderia em alguns momentos, na verdade ele deveria
se tornar apenas uma figura representativa, né? E aí vai ser enquadrado dentro desse contexto meio que uma monarquia parlamentar, né? O rei, então, ele não vai ter muita presença dele enquanto governante, digamos assim, tá? Ele não vai deixar de ser rei, né? Mas ele vai estar nessa espécie de monarquia parlamentar. Então é importante a gente compreender esse aspecto, tá? Só que assim, no ano de 1791, o rei, ele que estava preso, né? Entre aspas, preso, ele resolve fugir e ele vai para, se não me engano, para a Áustria. Que a Áustria tinha mais ou menos um modelo que ele antes estava acontecendo ali no reino dele, tá? Só que assim, ele foi reconhecido, né? E ele foi preso novamente, né? E aí ele vai ser condenado à morte por conta disso, né? Como se ele estivesse traindo. Pô, ele foi procurar asilo em outro lugar, né? Ele estava traindo a nação dele. Então, ele foi condenado à morte. Os jacobinos, né? Eles queriam, como a Michele falou, eles queriam que o rei morresse, tá? Só que os girondinos, eles eram mais moderados, eles não queriam, né? Ah, vamos manter o rei aí, né? O rei, não, deixa o rei aí como uma figura e tal. Mas os jacobinos, eles queriam muito que o rei morresse por conta dessa afronta, digamos assim, que ele teve para com a sua nação. Né? E a gente vai ver agora, ao longo da que a gente vai conversando, sobre esses dois grupos e como eles se comportaram durante o governo, né, deles, enquanto eles estavam no poder. Tá? No ano de 1792, então, é formada a convenção. Nessa convenção, era feito os debates políticos, tá? Para definir o futuro da França. Então, era tipo assim, era meio que um senado, uma câmara, enfim, né? Para falar assim, olha, nós vamos fazer isso a partir de agora, nós vamos fazer isso. Então, todos os debates políticos da França, né, eram feitos nessa convenção, tá? Que iam definindo o futuro da França. Dentro dessa convenção, a gente tinha 3 grupos. A gente fala muito apenas de 2 grupos, né? Que são os jacobinos, que sentam-se à esquerda, tá? E os girondinos, que sentam à direita. Mas nós também temos, né, o meio, né, o centro, que nós vamos chamar de planície, né? Existiam, então, os jacobinos à esquerda, o centro formado pela planície e à direita nós teríamos os girondinos, tá? Toda essa questão, a nossa ideia de esquerda e direita parte desse momento, né? Sentar-se à esquerda, sentar-se à direita, estar-se no meio. Tá? Então, nossa ideia de política, de espectro político, esquerda-direita, centro, parte dentro desse contexto. Tá? A planície, assim, era um grupo como hoje na nossa política, tá? O centro, ele ora está com a direita, ora ele está com a esquerda, né? Então, assim, eu vejo que agora o meu grupo, esse grupo aqui, né? Pensando dentro desse contexto, agora aqui os jacobinos, estão indo bem e tal, vou apoiar os jacobinos, né? Agora os girondinos estão indo bem, vou apoiar os girondinos. Então, a planície, ela não tinha uma ideia formada sobre muita coisa, né? Mas ela estava ali e ela meio que seguiu o baile, assim. Tá tudo certo com o grupo da esquerda, vou para a esquerda, está tudo certo com o grupo da direita, vou para a direita, e assim eles estavam. Tá bem? Só para a gente compreender. Pode passar para mim, Michele? Só que, assim, dentro dessa convenção, os jacobinos, eles vão acabar ganhando muita força, tá? Eles vão ganhar muita força e uma figura muito importante dentro desse contexto vai surgir, que é o Robespierre, tá? Nós vamos ter, do ano de 1792 até 1795, o período jacobino, né? Muita gente caracteriza, eu até deixei aqui para a gente problematizar um pouquinho, essa parte, né? Muitos chamam de ditadura jacobina, outros chamam de governo jacobino, né? Enfim,
a questão de governabilidade jacobina ali, tudo mais, tá? Mas só que assim, dentro desse contexto, se trouxe muitas coisas boas dentro dessa realidade, tá? Como, por exemplo, a partir da convenção, e os jacobinos eles reafirmam, e é uma pauta muito importante deles, o voto universal ele era primordial. Antes se tinha o voto censitário, você lembra? Você lembra que antes a gente estava falando em outras aulas, o voto censitário, o que é o voto censitário? É só alguns podem votar, não é todo mundo. É só, por exemplo, quem tinha mais dinheiro poderia votar, né? Homens poderiam votar, né? Como a Michelle falou, as mulheres, se eu não me engano, elas não vão ainda ter, se eu não me engano, não, elas não terão ainda o direito ao voto, né? Isso é uma conquista bem, um pouco mais à frente, tá? Mas havia o voto universal, independente de renda, tá? Outra coisa que vai acontecer dentro desse contexto é a mudança do calendário. Vai se ter um desvencilhar das coisas religiosas, né? Vai se ter a separação Estado-Igreja, mas, tipo assim, todo o nosso calendário, vocês sabem que é baseado dentro do contexto da Igreja Católica, né? Então, nós temos os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril e tal, e muitos dos nossos feriados, eles são católicos, né? 2 de fevereiro, 12 de outubro, 25 de dezembro, né? E outros feriados mais, né? Eles até são bons para a gente dar uma curtida, né? Descansar um pouco, mas todos eles são feriados católicos. Então, os jacobinos, eles viam aquilo como uma ideia de que a igreja não poderia se misturar com assuntos do Estado, né? Então eles vão mudar o calendário, vai se tirar esses feriados, né? Não vai ser esses feriados, vão se trocar os nomes dos meses, tá? Lembra que vai ter a questão do 18 de Brumário, uma coisa assim, lá com Napoleão? Então, Brumário seria um mês correspondente a essa mudança de calendário, né? É importante até comentar sobre Napoleão. Napoleão, ele não é assunto de Revolução Francesa, tá, gente? Napoleão, ele vem após a Revolução Francesa. Na verdade, está finalizando a Revolução Francesa e aí nós vemos Napoleão, né? Napoleão, ele surge, né? E aí a gente vai estudar na próxima aula com a era napoleônica, tá? Outra coisa importante que vai acontecer dentro dessa questão dos jacobinos é o confisco às terras do clero. Então, se vai reter essas terras do clero. Pode passar para mim, Michelle, dentro desse contexto. Tá? Outra coisa importante é que eles vão criar o Comitê de Salvação Pública. Tá? Eu até fiz uma colinha aqui dentro dessa questão. Tá? Esse comitê ele vai acabar cuidando das finanças da França. Então, seria uma espécie de uma grande comissão, né, para organizar o tesouro da França, né, as finanças da França, para cuidar dessa parte financeira da França. Tá bem? O Robespierre também, dentro desse contexto, ele vai se ter também a questão de assegurar que não houvessem revoluções. Os jacobinos, eles priorizavam e ansiavam que não houvesse nenhum tipo de revolução, né, contra o seu governo, digamos assim, tá? Então, eles se asseguravam de que não houvessem revoluções. Então, tipo assim, tá acontecendo lá na cidade X, um foco de revolução, pessoas estão se juntando, pessoas estão debatendo ideias, pessoas estão, olha, vamos para lá e vamos acabar com isso, vamos apagar esse incêndio. Então, pequenos incêndios de revoluções, eles eram apagados, né, com os jacobinos. Então, eles não aceitavam que houvessem pequenas revoluções que os tirassem do poder, tá bem? Outra coisa que vai acontecer dentro desse contexto é o Tribunal Revolucionário, né?
Os jacobinos, eles vão acabar perseguindo e também condenando aquelas pessoas que seriam traidores dessa revolução. Então, se você, lá na cidade X, né? Vamos pegar aqui, vamos aproximar para a nossa realidade. Se nós estivéssemos, se aqui hoje, Pelotas, e onde você está, fosse a França, né? E eu estou em Pelotas, mas ali em Rio Grande, né? Estivesse acontecendo, tipo assim, um burburinho, né, uma possível, um tentar revolucionário, mandavam-se pessoas para lá, apagavam-se esses princípios de incêndios de revolução. Essas pessoas, elas eram perseguidas, primeiramente, e depois consideradas traidoras, tá? Traidoras da revolução. E aí, uma coisa importante que vai acontecer aqui, que vai surgir, são as guilhotinas. Então, as guilhotinas é algo até meio estranho de dizer, mas elas eram uma forma de uma pessoa morrer mais, sei lá, digna, talvez. Né? Todo mundo morria da mesma forma ali. Né? Não tinha uma forma diferente de uma pessoa morrer. Todo mundo era mandado para a guilhotina, né? Eram traidores, eram, sei lá, enfim, condenados, enfim, iam para a guilhotina. Então, perceba, se Pelotas hoje fosse um ponto disso, cada bairro, digamos assim, ou cada ponto principal da cidade, teria uma guilhotina. Teria uma guilhotina na Praça Coronel Pedro Osório, uma no Calçadão, né? Teríamos uma no Fragata, no início do Fragata, uma no final. Então, todos os lugares tinham guilhotina, né? Para dar essa pena para aqueles que andavam fora da linha ou que tentassem ser revolucionários, ir contra a revolução. Tá bem? Pode passar, Michele. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. No próximo ali. Tá. Só para a gente concluir aquela outra parte ali, Luís XVI e a Maria Antonieta, que outrora foram condenados ali, o Luís XVI, né, que era o rei, eles vão ser condenados novamente, né, e aí eles vão ser mortos na guilhotina, assim como outras pessoas também, tá? Só que os girondinos e o pessoal da planície estava vendo que eles teriam que achar uma maneira de tomar o poder também, de ter o poder em suas mãos, né? E eles vão meio que criar uma coligação, eles vão se juntar e vão buscar no povo o seu apoio, tá bem? Mas dá uma pausa nisso aqui que a gente já vai retomar, só para a gente falar um pouquinho sobre essa Constituição aqui. Dentro dessa Constituição que vai surgir dentro da ideia dos jacobinos, vão ser criadas escolas públicas, vai ser feita a distribuição de comida, porque muitas pessoas não tinham condições, então vai se ter distribuição de comida, né? Vai ser criada a lei do preço máximo, vai se ter uma reforma agrária, vai se ter liberdade de imprensa, né? A questão de abolir a escravidão nas colônias, combater os contra-revolucionários, então tudo isso vai ser, tudo isso faz parte da Constituição do ano 1, dentro do contexto dos jacobinos, beleza? Só para ficar frisado aqui que esse período dos jacobinos, ele não é só uma ditadura ou uma era do horror, né, do terror, né, mas ele também traz algumas questões ali importantes para a gente conversar, tá bom? Pode passar para mim, Michele. Mas assim, lembra que eu falei para vocês ali que os girondinos, junto com a planície, estavam se articulando, criando uma coligação, uma frente unida para tomar o poder e derrubar os jacobinos? Então, eles vão conseguir, junto com o apoio do povo, tá? Eles vão derrubar os jacobinos, vão derrubar Robespierre, tá? Robespierre vai ser morto, tá? Na guilhotina, né? Que muito ele mandou matar, ou naquele momento ele vai ser morto na guilhotina, tá?
E esse golpe dos girondinos com o pessoal da planície, ele vai ser chamado de nono termidor, né? Ou reação termidoriana, tá? Que seriam os gerondinos, né? A partir daquele momento, os gerondinos eles estavam assumindo o poder e eles vão estar no poder de 1795 até 1799, tá? Só que assim, eles vão mudar algumas coisas, tá? Uma dessas coisas que é importante a gente frisar é o voto. Lembra que antes o voto era censitário, com os jacobinos o voto passa a ser universal, só que quando os gerondinos eles tomam o poder, o voto novamente passa a ser censitário, né, por renda, né, alguns grupos não poderiam votar, então você tem essa mudança. Só que assim, o exército, ele começa a ganhar muita força no período dos gerondinos, né? Eles se tornam meio que independentes dentro dessa questão, tá? Napoleão, ele surge a partir daí, na verdade ele já existia antes, mas ele tem uma notoriedade a partir daí, porque ele passou por um grupo, né, pelos jacobinos, vai para os gerondinos, e ele analisa toda aquela situação de fora, né? E o exército, eles ganhando força, ganhando poder, ganhando notoriedade, eles vão ter um papel fundamental, junto com Napoleão, na reivindicação do poder no ano de 1799. Então, Napoleão, a partir desse momento, ele vai reivindicar o poder e vai assumir, vai dar um golpe, né? vai ter uma revolução ali e vai tomar o poder no ano de 1799, tá? E aqui a gente encerra essa questão de Revolução Francesa. Pode passar para a gente, porque acho que é isso, né? Aí. Gente, qualquer dúvida, se coloca no chat ali. Vou aproveitar esses últimos momentos aqui para resolver uma questão com vocês, tá? Eu vou ler com vocês e vou dar as alternativas, e aí vocês coloquem isso, vocês anotem ali na enquete, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho até o final da aula, beleza? Bom, essa questão, eu acho que é do ano passado, tá? Se eu não me engano. E ela diz o seguinte, sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Os representantes do povo francês, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos governos, resolveram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que essa declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre permanentemente seus direitos e seus deveres, a fim de que as reivindicações dos cidadãos, fundadas em princípios simples e incontestáveis, se dirijam sempre à conservação da Constituição e à felicidade geral. Este documento elaborado no contexto da Revolução Francesa, deixa eu ver aqui que ele acabou cortando bem em cima ali da questão. Deixa eu pegar o meu... Aqui. Esse documento elaborado no contexto da Revolução Francesa reflete uma profunda mudança social ao estabelecer letra A, manutenção das terras comunais, letra B, supressão do poder constituinte, letra C, falência da sociedade burguesa, letra D, paridade do tratamento jurídico, ou letra E, abolição dos partidos políticos. Então, o que é a pergunta? Esse documento, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada na Revolução Francesa, ela vai refletir em uma profunda mudança social ao falar que o que ela vai falar, o que ela vai refletir, o que ela vai trazer como uma mudança social. Social. O que ele vai falar? Tá? Para vocês colocarem na enquete aí. Vou esperar mais uns 2 minutinhos, aí eu publico para tu poder... Vamos até 8h10, 8h11, pode ser, pessoal? Aí vocês votem ali para a gente poder falar sobre a questão.
Não se preocupem que não vai aparecer quem acertou e quem errou. A gente só vai ver o que o pessoal marcou mais, tá? Podem, não tenham medo de errar, a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar vocês. E se vocês errarem, a gente vai mostrar para vocês o porquê do erro. Então, responda aí, só 3 responderam por enquanto. Que é importante, gente, porque dentro da aula é o momento da gente errar, da gente acertar, da gente ir se preparando, né, para o vestibular, né? Então, aqui é o momento de vocês errarem a questão, de vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Eu vou publicar para a gente poder discutir a questão, tá? Ah, peraí, 6 já responderam? Eu vou publicar. Gente, perceba assim, a própria pergunta, muitas vezes, ela te dá a resposta. Tá? Muitos de vocês colocaram que é a letra B, supressão do poder constituinte. Tá? Depois, a segunda mais votada foi a letra D, paridade do tratamento jurídico. E a última mais votada foi a falência da sociedade burguesa. Gente, o que acontece? A questão a letra A, né, que vai falar sobre a manutenção das terras comunais, a gente não está falando sobre manutenção das terras comunais aqui, né, nem o texto falou e nem a própria declaração está falando dentro desse contexto, porque a manutenção das terras comunais, ela não seria uma mudança social, e aqui a questão, ela está te perguntando uma mudança social, tá? A letra A gente já pode descartar porque ela não é uma mudança social. A letra B, ela supressão, e é muito importante que a gente compreenda a origem das palavras, entenda o significado das palavras também, supressão do poder constituinte. Né? O que seria essa supressão? Seria a eliminação do poder constituinte. Né? Supressão significa eliminação. E nesse contexto, não há poder constituinte a ser eliminado. Né? No momento da Revolução Francesa. Porque lembra que o rei ele não tinha poder de governante, mas era tipo uma monarquia parlamentar, onde ele era apenas, né, uma figura. Né? Ele era apenas uma figura ali e tudo mais. Mas ele não governava. Então, não se teria uma eliminação do poder constituinte, porque ele já havia sido derrubado. Tá? Perceba que, às vezes, a história é muito detalhe. Algumas coisas, as perguntas, elas trabalham muito, muito com detalhes, tá? Vamos ver, letra C, colocaram aqui a falência, né, da sociedade burguesa, tá? A Revolução Francesa, ela vai de oposição à sociedade, né, dentro desse contexto dessas oligarquias. Então, ela abre espaço para a sociedade burguesa, né? Ao contrário do que diz a alternativa, tá? A letra D é a resposta correta, tá? Porque a gente está falando sobre uma mudança social. Então, a partir daquele momento, né, a grande mudança reflete uma profunda mudança. Então, essa profunda mudança é a igualdade de tratamento jurídico para todos. Todos são tratados de igual forma, da mesma forma, independente da sua renda, de onde veio, todos são tratados da mesma forma. Paridade do tratamento jurídico, igualdade no tratamento jurídico. Né? E, gente, a letra E nem tem o que falar, né? A abolição dos partidos políticos. Nem tem o que falar, essa já está eliminada de cá. Então, perceba assim, as questões, muitas vezes a gente parar, pensar, tentar voltar no conteúdo, né? Para tentar refletir. E na aula mesmo eu falei sobre essa questão do tratamento jurídico, né? Da igualdade, né? Até poderia ser, assim, até se poderia, dentro de uma resposta rápida, né? Eu preciso de uma resposta rápida e marco a B ali. Supressão do poder constituinte. Mas se você voltar no conteúdo, você vai perceber nos detalhes
que a gente já não está falando sobre uma eliminação do poder constituinte, porque ele já aconteceu antes mesmo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bem? Gente, essa era a questão. Tá? Acho que era bem tranquila, tá? Para a gente conversar sobre a Revolução Francesa. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, nos escrevam, né, podem entrar em contato com o Desafio, que eles vão encaminhar a dúvida de vocês para a gente entra em contato